Fala, tropinha, vamos continuar a aula. Como eu falei para vocês, nesse vídeo nós vamos falar sobre border, certo? Bom, então o border é utilizado para definirmos uma borda em torno do nosso elemento HTML, certo? Ele pode ser aplicado a todos os elementos HTML e, pessoal, é, ele é um contorno que temos entre o elemento. E ele também, pessoal, é externo ao elemento. Vou voltar lá no início do nosso slide para mostrar para vocês. Ó, então eu tenho aqui o padding que é interno ao elemento. A gente faz um preenchimento no nosso elemento, então ele cresce. Eu tenho a borda, que é justamente a fitinha que vai estar em volta, determinando o que é externo ao meu elemento e o que é interno ao meu elemento, certo? E temos o margem, que é totalmente externo ao meu elemento. É uma distância que eu atribuo ao nosso elemento dos outros elementos que temos na nossa página, beleza? Então vamos lá para o border. Bom, então eu já falei isso para vocês. Como funciona o border? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui o meu body, que é esse rosa, e eu tenho aqui a minha tag H1, que tem um background verde, que já usamos na, nos exemplos anteriores. E eu adicionei aqui para vocês, pessoal, uma borda de 3 pixels do tipo sólida da cor preta no nosso elemento H1. Então ele obteve esse resultado, correto? Então eu só adicionei aqui essa borda de 3 pixels em torno do meu elemento. Bom, pessoal, o border é um pouco diferente do padding mais do margem, certo? E ele tem duas formas de se utilizar. Essa primeira forma, que eu passo é, a quantidade, o valor em pixels que eu quero da borda, o tamanho da borda, o tipo da borda e a cor. Então, pessoal, sequência tem que ser nessa ordem: tamanho, tipo, depois cor, beleza? Bom, e também eu posso utilizar definindo, por exemplo, eu quero que um elemento só tenha uma borda na parte do topo. Então eu posso vir aqui e colocar dessa forma. Igual eu coloquei aqui, ó, border top, tamanho, tipo, cor. Beleza? Então olha só, eu tenho o border top, border right, border bottom e border left. Beleza? Bom, então, Denis, então eu só tenho borda do tipo sólida, negativo. Nós temos alguns formatos pré-definidos no CSS. Nós vamos ver aqui, ó, a gente tem o border solid, que é a sólida, o dashed, que é traços, o dotted, que é pontos, e eu tenho alguns modelos de quadro, certo? Eu vou usar com vocês na aula para a gente ver como funciona. Beleza? Então, vamos para a aula. Pessoal, eu estou utilizando o mesmo arquivo HTML que eu usei nos vídeos anteriores. Como eu falei para vocês, eu dividi esse vídeo em 3 partes para não ficar muito extenso para vocês, beleza? Bom, vamos criar um novo seletor. Esse meu novo seletor é classe novamente, então vou utilizar o ponto e vou utilizar o B para fazer uma referência com border, correto? Abri o meu seletor, fechei o meu seletor. Muito bom. Vou adicionar o background que eu usei padrão em todos, certo? Já vou salvar o meu código, código salvo. Vou lá na minha terceira div, que ainda não tem classe. Vou atribuir esse meu seletor que eu acabei de criar, que é o seletor B, a essa classe dessa div. E vou trocar o meu título aqui do H2 para border, correto? Salvei a minha página, vou para o navegador e vou atualizar o meu navegador. Bom, pessoal, então eu tenho aqui um elemento com margem, um elemento com padding e tenho aqui o meu border, correto? Beleza. Vamos adicionar uma borda nesse meu elemento, beleza? Vamos lá. Eu vou fazer, eu vou utilizar o color copy aqui, cadê o color copy? Eu vou utilizar uma borda verde um pouco mais escura, certo? Então, eu vou vir aqui,
Vou minimizar o color copy, não vou precisar dele mais. Border. Eu quero 3 pixels de borda, borda sólida. Solid e a cor que eu peguei do color copy, certo? Vou salvar o meu arquivo, vou vir aqui no navegador, vou atualizar a minha página e tá aí. Olha só, pessoal, eu adicionei uma borda nesse meu elemento, que é o elemento B. Beleza, pessoal, ficou legal. Ficou legal, né? Bom, Denis, eu não gostei muito dessa borda. Não achei que ficou legal. Vamos mudar o tamanho. Vamos aumentar o tamanho dela um pouco. Vou colocar ela com 5. Opa, 5. Salvei o arquivo. Venho aqui no navegador. Atualizo. A borda aumentou. Beleza. Denis, aplica para a gente ver outro tipo de borda. Vou vir aqui. Vou trocar o Solid por Dashed. Vou salvar o meu arquivo. Vou vir aqui no navegador e atualizar. Tá aí a minha borda tracejada, que utiliza pequenos traços. Denis, tem outro tipo? Tem. Vamos utilizar o Dotted, como a gente viu aqui no slide. Olha só, Dotted. O Dotted são pequenos pontos, pessoal. Então, vou atualizar. Tá aí a minha borda com pontinhos. Vamos usar desses outros exemplos para a gente ver. Groove. Vou voltar aqui no meu Notepad++. Está escrito isso mesmo. Deixa eu conferir o nome. Isso. Notepad++. Salvei o meu arquivo. Vou para o navegador. Dou um F5. Pessoal, o Groove não está dando para vocês verem direito. Eu vou aumentar o tamanho da borda para ficar melhor. Vou colocar aqui uns 20 pixels. Ele faz uma caixa, pessoal, olha só. Com uma parte mais escura, uma outra parte mais clara, certo? Bom, vamos ver os outros exemplos aí. Eu tenho o Groove, eu tenho o Ride. Não vai mudar muito, vai inverter a borda, quer ver? Inverteu o que a gente tinha no Groove. E o Inside e o Outside, que é os outros dois, né? É o Inset e o Outset. Também é inversão. Mas vamos fazer o teste. Vamos lá. Ó. Inset, arquivo salvo, volto para o navegador. Ela fica com duas laterais com verde mais escuro. As duas laterais da esquerda e superior verde escuro. A de baixo e a lateral direita é verde claro, um verde um pouco mais claro. E eu vou trocar aqui para o Outside, Outset no caso. Vai inverter. Onde estava mais claro vai ficar mais escuro. Beleza. Pessoal, não tá legal. Vou voltar essa borda para pontilhada. Eu gosto da borda pontilhada. E vou diminuir o tamanho dela também. Vou colocar 3 pixels. Muito bom. Beleza, tá aqui a minha borda. Pontilhada, legal. Vamos aplicar um pouco de margem, um pouco de padding nesse elemento para ele ficar um pouco mais legal, digamos assim, um pouco mais profissional, certo? Vamos lá. Eu quero que esse elemento tenha uma certa distância desse meu elemento do elemento padding. Eu vou aplicar aqui, ó, um padding, margem de 20 pixels, certo? Então o meu elemento B vai ter uma margem de 20 pixels. Vou atualizar minha página. Opa, ele deu aí ó, os 20 pixels de margem do meu elemento padding. Então vocês podem ver que a margem a gente não consegue visualizar ela, certo? A gente só sabe por quê? Que deu uma distância aqui, ó, estava colado
E aí, como a gente aplicou 20 pixels, ele aplicou a distância em volta de todo o meu elemento, certo? Então, Denis, aqui do fundo está maior. É porque a gente tem um BR aqui no fundo, pessoal. A gente pode até tirar ele aqui, ó. Posso tirar esse BR e vocês vão ver que vai ter 20 pixels exatos. Vai não. Vamos deixar o BR aqui. Porque quando a margem... a gente não tem... A gente consegue aplicar margem no espaço vazio. Que é o fim da página no caso. Então por isso tem o BR, pessoal. Bom, então temos aqui a minha margem. Agora eu vou aplicar um padding, que é um espaço interno, correto? Vamos ver como vai ficar. Se vai funcionar, não faço ideia. Vamos lá. Padding. Vou aplicar 20 pixels também. Ok? Opa, beleza. Cresci o meu elemento. Vocês podem ver, pessoal, que ficou bem mais bonito. Bem mais aplicável aqui. Denis, será que dá pra gente fazer algo que esse elemento ele ficar mais legal ainda? Dá sim. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar um text align justify, para o texto ficar justificado. Ó, ele ficou justificado, ele ocupou todo o espaço que ele poderia ocupar, os outros estão diferentes, ó, esse aqui está bem rente. Bom, o que mais que dá para eu fazer aqui para ficar legal? Já sei. Vamos colocar o nosso P em itálico. Então esse eu vou ter que criar um novo seletor. Mas é bem tranquilo, olha só. B, eu já tenho o seletor B, né? E agora, pessoal, uma novidade para vocês, olha só. Dentro do meu seletor B, que está aqui, ó, certo? Eu tenho um elemento P, correto? Então, se eu faço assim, ó, o meu seletor B, elemento P, eu atribuo uma formatação para todos os elementos P's que eu vou ter, todas as tags de parágrafo, dentro do meu elemento B. E dessa forma, eu vou falar que o meu P, eu quero ele... font style. Isso, font style. Eu quero que ele seja itálico. Muito bom, vou salvar. Vamos ver se sofreu modificação. Perfeito, pessoal, olha só. O meu elemento P, que está dentro da minha classe de border, recebeu essa formatação. Bom, vamos voltar para o nosso slide. Beleza. E então a gente viu aí todos os tipos de border. E agora a gente já fez a aula. E aí vem aquele aluno, aquele abençoado lá, que sempre faz aquela pergunta que é diferente, digamos assim. Professor, quero que a minha borda fique arredondada. Tem como? Sim, a gente consegue fazer tudo, pessoal, com o CSS. Vamos lá. Então eu posso usar o border radius, pessoal. Esse border radius, ele determina o arredondado dessa minha borda, certo? Então vocês podem ver que para que eu possa utilizar o border radius, ele é separado da border. Então é uma propriedade separada e eu posso atribuir um valor para ele. Na medida que eu aumento o valor em pixels, essa borda fica mais arredondada, correto? Então, antes a gente passar esse slide, vamos aqui para o nosso Notepad++. E aqui, pessoal, ó, dentro do B, que é onde eu tenho a borda, eu vou adicionar um border radius. Border radius. Eu quero um border radius de 5 pixels, igual eu usei no exemplo. Vou salvar o meu arquivo HTML, vou voltar no navegador e vou atualizar o meu navegador. Vocês podem ver que ele ficou um pouco mais arredondado. Dá para arredondar mais? Claro, como eu falei para vocês. Na medida que eu aumento o radius,
ele arredonda. Vou colocar aqui 20. Voltei para o navegador, atualizei, ele ficou bem mais arredondado. Bom, pessoal, então, vou voltar para o slide. Beleza. Nessa aula, nós vimos border, que foi o último item, que é o item dessa aula. Vimos o padding, da aula anterior, e o margem, que foi da nossa primeira aula, do capítulo 13, que é espaçamento entre elementos. Na próxima aula, e última videoaula, digamos assim, do semestre, nós vamos ver o float, que é a flutuação de elementos. Algumas pessoas já me mandaram mensagens e já estão utilizando o float, certo? Então eu vou fazer a aula para explicar esse conceito para vocês, essa propriedade de CSS para vocês. E vamos ver também como funciona o estilo em um arquivo externo, porque até hoje nós fizemos o estilo dentro do nosso arquivo HTML. A partir dessa aula, nós vamos fazer com o arquivo externo, fazendo somente um link entre o arquivo externo e o nosso arquivo HTML, que é a forma correta de se fazer, certo? Bom, então, espero que estejam todos bem. Para a próxima semana, pessoal, nós vamos fazer uma aula online, certo? Então, nós vamos ter o vídeo dessas aulas e vamos ter uma aula online. Eu quero a presença da maioria, pessoal. Eu vou marcar um horário que fique bom para todos. Vou fazer um fórum, sei lá, no Moodle. Vou dar as opções para vocês. Vocês vão escolher o melhor horário. E eu quero a presença da maioria para que a gente possa conversar, pessoal. Câmera ligada, a gente conversar. Eu vou explicar algumas coisas, vou tirar algumas dúvidas. Vou falar sobre o trabalho bimestral, certo? E sobre a finalização da disciplina, beleza? Um grande abraço a todos, estou com saudade de vocês. Quiserem conversar, mandem mensagem aí, estou à disposição. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço.